E eu quero comentar com vocês aqui, ó, Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti. Vou fazer o contexto para você entender e já vou dizer para você que Bolsonaro e o clã bolsonarista de primeira linha ali, mais próximo de Bolsonaro, estão em pânico com a prisão desse hacker aqui. E eu vou te explicar o porquê. Esse hacker aqui, ele foi o responsável por todo o vazamento da trama e da grande fraude processual que foi a Vaza Jato. Ele foi o responsável. Se não fosse ele, até hoje Sérgio Moro estaria se fazendo de bom moço, de paladino da justiça, homem da moralidade, dos bons costumes, homem honesto. Mas graças a esse hacker aqui, toda a situação de Moro e de Deltan Dallagnol caiu ladeira abaixo. E foi revelado todo o plano, em que é objeto, inclusive, de uma operação na Polícia Federal, a Spoofing, que está em trâmite até hoje esse inquérito e essa investigação. Só que Delgatti foi preso. Por quê? Ele invadiu celulares, computadores de autoridades, de juízes, de desembargadores, de políticos, enfim, isso é crime. Aí ele foi preso. Passado um tempo, ele recebeu a liberdade provisória, com restrição. Qual a principal restrição? Não acessar a internet. Ele não poderia, de forma alguma, acessar a internet. Logo em seguida, apareceu Delgatti com Carla Zambelli. E o próprio Delgatti disse que estava trabalhando para Carla Zambelli, que ele cuidava das redes sociais de Carla Zambelli e cuidava também do site de Carla Zambelli. E começou a aparecer junto com Carla Zambelli. A Polícia Federal, então, percebeu que ele estava quebrando as medidas restritivas cautelares, que não estava certo. Ele mudou de endereço, tinha que ter repassado o endereço para a polícia, para a justiça, e ele nem bulufas, nem passou o novo endereço. Enfim, diante disso, a Polícia Federal pediu a prisão dele novamente. O Judiciário acatou e prendeu novamente o hacker Walter Delgatti. E com essa nova prisão, o clã bolsonarista e Bolsonaro estão desesperados. E coincidentemente ou não, logo que ele foi preso, Marcos Duval, o senador que disse que estava ali arquitetando um plano para grampear Alexandre de Moraes, pegar Alexandre de Moraes, derrubá-lo e frustrar todas as eleições, junto com Bolsonaro e junto com aquele que está preso, como é que é o nome dele, gente? Daniel Silveira? Pois é, logo que esse aqui foi preso, o senador Marcos Duval caiu doente e pediu licença do cargo. Coincidência, Andréa? Será? Mas enfim, esse aqui, Walter Delgatti, ele disse que ele foi contratado pela Carla Zambelli, que houve uma reunião no palácio do presidente à época Bolsonaro, em que conversou ele, Carla Zambelli e Bolsonaro. E que nessa reunião, segundo informações, a conversa era para ver se ele conseguia fraudar o sistema eleitoral ou se ele conseguia grampear Alexandre de Moraes para causar algum tipo de situação em todo o sistema para colocar em xeque a própria eleição, o próprio sistema eleitoral, TSE e especialmente Alexandre de Moraes. Para você ver o quanto que a trama é feia, que o próprio advogado aqui de Walter Delgatti, Oriovaldo Moreira, deixou a sua defesa, porque disse que a situação era muito grave e que ele não ia se envolver nisso. O próprio advogado que defendia ele, Oriovaldo Moreira, deu até entrevista, deixou o caso dele, para você ter ideia. E agora ele está preso novamente. E ele é conhecido por ser um boca aberta. Ele não segura a bronca de ninguém. Ele entrega e fala sim. Aí você fala assim, André, mas essa questão da reunião com Carla Zambelli, Bolsonaro, toda essa situação, será que isso é verdade? A Veja fez uma grande reportagem sobre isso e conseguiu fotos dele, aqui ó, de Walter Delgatti, entrando e saindo do palácio do presidente da República à época, Bolsonaro, em setembro de 2022. Essa aqui foi a foto que a Veja vazou, dele saindo do seu hotel às 6h40 e ele chegou às 6h52 no Palácio da Alvorada e entrou. E só saiu do Palácio da Alvorada 2 horas depois, às 8h49. E o grande medo e o pavor dos bolsonaristas é que ele abra o bico, porque ele é suspeito não só da tentativa de grampear Alexandre de Moraes,
porque ele mesmo já confessou que ele tentou grampear o telefone do Alexandre de Moraes, fazer um clone do telefone dele, que ele ofereceu propina para um servidor, para um trabalhador de um sistema de telefonia, e que esse rapaz da telefonia negou. Ele queria pegar o chip de Alexandre de Moraes, o mesmo número, e colocar em outro aparelho, ia virar um clone. E só que o pessoal que trabalha no sistema de telefonia não aceitou, com medo, já que era o telefone de um ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro também do TSE. Mas ele já falou isso, já declarou isso para a Polícia Federal, que não conseguiu. Primeira suspeita dele, então, é de ataque às urnas, ataque ao sistema eleitoral e tentar grampear e atacar e pegar Alexandre de Moraes para melar todo o pleito eleitoral de 2022. Primeira suspeita, mas segura aí. Tem uma segunda suspeita. Qual é, Andréia? Houve o ataque ao site, a invasão ao site do Conselho Nacional de Justiça. Você lembra? Em que saiu uma decretação de prisão de Alexandre de Moraes pelo próprio Alexandre de Moraes, no site do Conselho Nacional de Justiça. Ele é o principal suspeito dessa invasão do site do Conselho Nacional de Justiça. A grande situação de tudo isso que eu expliquei para você e o fator do pânico de Bolsonaro e dos bolsonaristas. Primeiro, é que ele é boca aberta. Ele delata, ele não segura, ele fala. Tanto que tudo isso que eu estou dizendo para vocês, a maior parte de tudo isso, ele já falou na Polícia Federal, está no inquérito. A situação é, quem é o mandante dele? Quem mandou ele fazer tudo isso? Quem financiou para ele fazer tudo isso? Quem pagou? Quem é o mandatário dessas investidas desse hacker Walter Delgatti? Eu quero mais é que ele abra o bico mesmo e fale mesmo, se é que já não falou, porque agora está tudo sob sigilo. E quando a gente menos esperar, vai ter situações de todo esse imbróglio criminoso envolvendo esse hacker, onde tem, pelo que tudo indica, altas autoridades, quiçá senador Marcos Duval, deputada federal Carla Zambelli e ex-presidente Bolsonaro. Nós queremos é que a verdade venha à tona e que a justiça seja feita.